Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Queria agradecer você ter aceito o nosso convite, de participar do nosso podcast Fala Claudão, né? E é um podcast extremamente descontraído. A gente só quer puxar a informação de você, ter um troca-troca gostoso aqui, que vai ser muito legal o nosso bate-papo. O prazer é Né? todo meu. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, para a gente começar o bate-papo, como é que você chegou em inovação, startups, essas coisas. Ótimo. Vou tentar resumir, né, Claudão? Isso. Porque vou te chamar de Claudão, Pode né? ficar à vontade. Fala Claudão, vou falar Claudão. Isso aí. Eu sou formado, né? Eu tenho hoje 4 graduações, né? Minha primeira formação foi em publicidade. Depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de marketing. Em 2015 eu achei que era hora de voltar a estudar um pouquinho. Eu fui estudar gestão de TI, onde eu fui selecionado como o melhor aluno do curso e ganhei uma bolsa de mestrado, que eu fiz Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento. A minha trajetória é muito mais voltada para empreendedorismo do que, digamos assim, uma CLT, né? Já trabalhei, meu primeiro estágio foi na Brahma, mas eu sempre tive uma mente muito assim de querer criar coisas, né? Então, já tive uma agência de publicidade, já tive uma marca de vestuário masculina e especificamente com tecnologia, projetos de inovação, né? E startups, digamos assim. Eu trabalho desde 2013. O meu primeiro projeto foi um projeto muito, muito interessante, que me deu uma abertura muito legal para viajar por vários países. Era o Darkit, que era um navegador, um mobile browser, onde a gente transformava tudo que você via no fundo branco para o fundo preto, né? E você que trabalha com visão, se eu soubesse na época, eu teria conversado com você, porque surgiu de uma... Geralmente, todos os projetos que a gente fala de startup, elas vêm muito de dores, né? De demandas do mercado. Então, o mercado financeiro, programadores, todos utilizam muito o fundo preto, porque eles acreditam que a tela preta ela é muito menos cansativa do que a tela branca. E estudando muito o projeto, eu ainda cheguei num ponto muito importante que numa tecnologia que... Hoje existem 2 principais tecnologias de telas de celulares, que uma é o LCD e outra é o OLED. A OLED, tudo que você vê curvo assim, utiliza OLED. E a OLED ela tem uma característica que os pixels são independentes. Então, quando você põe uma imagem que não ativa o pixel, ele não consome energia. Então, a partir do momento que você usava o fundo preto, você podia economizar até 30% de bateria. Então, foi um projeto que eu tive, assim, participei de alguns eventos em Londres, na Dinamarca, mas por falta de investimento eu não consegui seguir, porque realmente na hora que você fala em quem que eram seus concorrentes, né? Você fala em Google, você fala em Apple, né? Porque era um browser, né? Mas foi um projeto que me deu uma visibilidade e assim, Claudão, tudo, quando você vai falar em inovação, você tem que pensar em erros, né? E tudo aquilo que você, mesmo não dando tanto resultado quando você fala financeiro, você aprende muito, né? Nessa parte assim, de startup, o que eu percebi, né, ano passado eu fui lá no Vale do Silício, né, e percebi que a trajetória é um pouco de acertos e erros mesmo. Sim, provavelmente mais erros do que acertos para você chegar. Com certeza. E o interessante dessa parte das startups, aí você, né, já com alguns passos na minha frente, me corrija, mas assim, é justamente isso. Você traz a ideia, a partir daquela ideia você consegue pessoas que também pensam como solucionar aquela dor, né, trazer aquela ideia mais de maneira mais clara, você vai formatando o seu projeto e de repente você começa a ter que alavancar com investidores. E aí que vem a questão de ter um diferencial para realmente, como você colocou, no seu projeto você competia com Apple, Google, Grandes grandes players.
Ao mesmo tempo, dependendo se você tivesse uma experiência a mais, você poderia ter trazido esse projeto para que eles se interessassem por aquele projeto. Aceleração. Aceleração. Uhum. Então, dentro dessa experiência que você teve, tem alguns passos que você já imagina para os novos projetos e para os próximos projetos? Na verdade, a startup não existe uma receita, né? Que a gente fala de bolo, né? E os primeiros projetos, né? Quando a gente fala no início aí do Vale do Silício, quando surgiram realmente o que eles chamam de startups, né? Que nada mais são do que... Startup é um CNPJ igual a uma outra empresa, mas ela possui características de governança, de estratégia, de validações rápidas que diferem das grandes empresas. Então, a startup é uma empresa com diferenciais, mas que é um CNPJ que tem que lucrar como outra qualquer. Então, assim, existem sim passos, né? Então, hoje eu falo que a ideia é 2% do negócio, né? Então, quantas vezes eu escutei, tive uma ideia, eu vou ficar milionário. Beleza. A ideia, você tem ela inicial, obviamente que uma ideia boa, ela tem o seu valor, mas para você chegar a um estágio que a gente chama de break-even, que é quando você consegue, né, equiparar a sua receita com o gasto, é muito trabalho, é muita dificuldade, né? Não só achar pessoas que pensam como você, mas achar pessoas que acreditam. Porque e se você não conseguir um investimento? Né? Você tem que usar o que a gente chama de bootstrap ou friend and family, que são investimentos de pessoas que acreditam ou que querem acreditar. Mas assim, eu particularmente no projeto que eu tenho hoje, que é o Blub, que a gente falou um pouquinho antes, eu tenho 2 anos, quase 3 anos de dedicação e eu nunca ganhei nenhum centavo. Então você tem que estar disposto a isso, né? Você tem que estar disposto a encarar o desafio sem ter ali o seu salário todo mês. E nem todo mundo tá. Nem que nem tá, mas também muitas vezes não pode. Né? Você tem conta, você tem família e você vai acreditar num sonho. Mas quando você vê as trajetórias dos grandes criadores, né? O Zuckerberg, eles erraram até chegar num produto que conseguiram escalar de uma forma que chegou num ponto que hoje eles têm um gigante na mão, mas é um passo a passo que hoje ele é muito bem estruturado, tá? Antes falava que a startupeiro era o menino da garagem bermuda, hoje existem startups aí que têm gestão de governança muito mais eficiente do que grandes empresas. Na realidade, as grandes empresas, pelo que eu entendo um pouquinho, elas estão tendo que se adaptar a essa gestão mais ágil que as startups estão trazendo, né? Então, acho que dentro dessa... Se as empresas com gestão mais tradicional mantiverem nessa mesma mentalidade, a tendência delas Esse assunto é minha dissertação de mestrado, né? Eu escrevi exatamente sobre metodologias ágeis e práticas de startup que sustentam processos inovadores de grandes empresas. Exatamente, as grandes empresas começaram a enxergar que elas tinham que ser mais ágeis, que elas precisavam validar os processos, projetos mais fácil, mais rápido, porque senão vinha uma startup e abocanha um negócio de milhões e milhões e milhões e com cultura, com estrutura, mas que se ela não consegue atender o cliente da forma que o cliente hoje quer, né, o tempo dela está contado. Essa parte de justamente de você tá com um projeto com uma ideia inovadora. Uhum. Você começa a fazer o projeto. Se você não tem a agilidade necessária, aquele projeto, quando estiver sendo lançado, é como você colocou, outras pessoas já lançaram num diferencial maior, né? Acontece então, muito. Eu acho que tem uma questão importante, né, na escolha do seu projeto, e aí vale a pena a gente escutar você que já está, né, participando ativamente, que é a questão assim, não é a ideia boa somente.
é o que aquela ideia vai trazer de novo, de realmente o que isso pode impactar naquela área que você está querendo mexer. Sim. Né? Então, a partir do momento que existe uma possibilidade de mudança, de transformação naquela ideia, naquela área, aí a gente pode aprofundar no projeto. Exato. Mas a partir não adianta a gente querer fazer apenas um processo que seja mais rápido. Né? Que também é uma inovação, né? Sim, inovar é recriar. Né? Eu na gestão eu fui considerado inovador, nada mais eu fiz do que simplesmente eu comecei a copiar o que as empresas que estavam na minha frente e fazer melhor dentro da nossa empresa. Exato. E eu fui considerado inovador, mas eu não inovei nada, eu só copiava das pessoas, né? Assim, na verdade, as pessoas elas fazem uma grande confusão quando a gente fala inovação, transformação digital e tecnologia. São 3 coisas diferentes. Inovação, tudo que você gera valor para um produto ou serviço, você está inovando. A inovação não necessariamente precisa de tecnologia. E nem de inventar roda, né? Não. Você pode ter uma inovação altamente disruptiva, como a gente fala de um WhatsApp, de um Facebook, mas você pode ter uma inovação totalmente de recriação de modelos que não estavam atendendo o cliente. Exemplos, Nubank. Banco sempre existiu. Nubank chegou onde chegou, por quê? Porque ele viu que os bancos não estavam atendendo os clientes da maneira que os clientes queriam. Ponto. Melhorou um serviço, inovou. Outro exemplo aí do unicórnio hoje no Brasil, Quinto Andar. Sempre existiu imobiliária, era o que mais tinha. O que o Quinto Andar fez? Desburocratizou o processo de aluguel e venda e todo esse trâmite imobiliário. Já existia? Já existia, só que ninguém conseguiu fazer da maneira que os novos clientes queriam. Então, a inovação, ela muitas vezes, ela está em coisas fáceis, né? Então, por isso que hoje, quando você vai transformar uma ideia num produto, existem vários passos para que você consiga enxergar mais rápido se vai dar certo ou vai dar errado. Então, o que a gente fala, por exemplo, você tem uma ideia, você cria ali, tem todo um passo a passo. Então, você tem uma ideia, você cria um modelo de negócio para essa ideia, depois você entrevista pessoas, depois você cria o que a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável. Isso. Ou seja, porque a partir dessas etapas, você consegue ver se deu certo, você continua, se deu errado, você pivota. E essa é uma metodologia que quem disseminou muito, que é o Lean Startup, né, que é startup enxuta, que foi criado pela Toyota, e o Eric Ries levou isso muito para a tecnologia, que é exatamente você conseguir validar os processos mais rápido. Então, a Toyota desenvolvia projetos de 1 ano, na hora que ela colocava no mercado, dava errado. Então, ela começou a falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer processos mais curtos e a gente vai testando. Então, é essa metodologia de startup, é fazer, testar, validar. Deu certo? Continua. Deu errado? Pivota, muda. E isso que diferencia quem dá certo e quem dá errado. Quem tem essa mentalidade de, putz, deu errado, vamos começar do zero? Vamos começar do zero, porque é assim. Né? E eu acho que dentro dessa questão de inovação, né, e da quantidade de informação que a gente tem hoje, porque a informação encheu demais, o conhecimento trouxe... até o próximo podcast nós vamos falar sobre ansiedade, está trazendo até uma certa ansiedade para a gente. Sim. A quantidade de informação que a gente tem. Absurdo. Né? E aí dentro disso aí, na parte de como é que você vai transformar essas ideias numa coisa que possa ser como é que fala? Produtiva mesmo, uma coisa que possa ser usada pelas pessoas, uma coisa que pode mudar realmente o ritmo das coisas, leva uma análise muito detalhada. E aí que vem a questão assim, como que as startups, dentro de uma estrutura muito enxuta, conseguem fazer as coisas girar mais rápido do que uma estrutura extremamente engessada. Né? A gente fazia um planejamento estratégico de 5 anos.
no final da minha gestão, a gente já estava planejando a cada 6 meses. Sim. Porque as coisas estavam mudando de maneira muito rápida. Agora, uma coisa que é interessante, quando você está numa empresa onde você quer criar inovações, nem sempre você consegue as ferramentas corretas e as soluções mais hoje no mercado. O maior gap hoje é esse. É por isso que nasceram-se as metodologias ágeis, que a gente chama, né? E hoje startup, a gente vê que são governanças muito horizontais, ou seja, você está ali com o CEO, com o CMO, com o CFO, com pessoas que são C-level, digamos assim. Isso quando eu falo uma startup mais estruturada, mas você consegue chegar nessas pessoas de forma muito mais fácil. E muitas vezes nas empresas maiores, isso é muito complicado. Então, por isso que as empresas começaram a entender que era necessário fazer esse tipo de ligação das áreas com as pessoas, ou seja, o funcionário, ele deixa de ser um funcionário e passa a ser um transformador ali dentro. E é isso que as startups buscam no mercado, é exatamente pessoas que chegam com ideias, que chegam com soluções, não soluções, mas com ideias para que coisas novas aconteçam de forma mais rápida. E das empresas, hoje, assim, o que todo o meu estudo, né, na minha dissertação, mostrou que o principal problema das grandes empresas na hora de falar em inovação é cultura. Ponto. A empresa quer inovar, mas ela não tem uma cultura de inovação. E quando eu falo cultura, é a parte de cima, não dá liberdade para as pessoas errarem. Porque se você quer inovar, você erra. E para chegar num ponto que você acerte, você erra muitas vezes. E muitas vezes as empresas, elas querem inovar, mas não querem errar. Então, pô, e aí? E uma coisa que eu percebi lá nessa viagem que eu fiz foi muito relacionada a também, assim, as empresas muito grandes têm produtos muito poderosos. Uhum. Mas muitas das vezes esses produtos, se você olhar a médio prazo, eles não vão continuar. Uhum. Então, como matar o seu próprio produto para inovar? Né? Então, eu vejo assim, para as grandes empresas que estão ganhando milhões ou bilhões naquele produto, e você já pensar que eu vou lançar um produto que vai matar a galinha dos ovos de ouro ali no momento, e só conseguiu realmente diferenciar nisso, né? As empresas que vão se perpetuar, essas maiores, muitas delas vão ter que matar o próprio produto, né? Cultura. Elas vão ter que ter essa cultura interna de entender que tudo não é para sempre, né? E isso parte das pessoas pensarem, né? A gente viu aí o que está acontecendo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial. Eles já estão... Hoje mesmo eu fiz um post exatamente que não... Já tem gente que não está nem falando mais em chat GPT. Já é um auto GPT, que é uma ferramenta da inteligência artificial porque o chat GPT, ele busca a informação, né, através de milhões de dados e te fornece aquilo. O auto GPT, ele já executa. Então, além dele buscar a solução, ele já executa e já grava dentro do seu computador. Você tem noção? A gente não sabe o que isso vai virar. A gente não sabe. Então, assim, exatamente por isso, o ponto que eu toco, principalmente, é cultura. A gente tem que estar preparado para transformar as coisas, a gente tem que estar preparado para mudar, a gente tem que estar preparado para essa rotatividade constante, exatamente porque as coisas hoje, elas mudam de uma velocidade muito mais rápida. Eu vejo assim, na própria medicina, né, que é uma área que tem uma parte... tem mais dificuldade de algumas mudanças por questões éticas, por questões... Né, a gente viu aí com as vacinas aí, a discussão em cima de lançamento de vacina sem todos os testes realmente realizados. Mas o que eu percebo na medicina é que se a gente não entender que as coisas estão mudando de maneira muito rápida, os próprios médicos estão ficando para trás. Né? E a grande sacada, eu acho que da medicina em questão de inovação é que eu acho que a gente vai deixar de cuidar de doenças para cuidar de saúde. Uhum.
E o papel do paciente é importantíssimo Sim. para a gente poder ele se automonitorar, ele fazer as coisas. Dentro dessa questão assim, eu vejo como é que você que trabalha com essa parte de tecnologia, como é que você acha? Eu acho que como é que o mercado da TI, como é que vocês estão se preparando para as áreas que estão chegando novas e para áreas como a área de saúde, para poder nos ajudar a fazer as mudanças necessárias? Né? Então, Legal. essa é uma dúvida que eu tenho, porque quando eu entrei na gestão do hospital, a gente não tinha nem prontuário eletrônico, Uhum. né? Tudo era muito, não tinha TI. Aí quando a gente foi atrás da TI, o que eu percebi hoje, o próprio prontuário que a gente escolheu, considerado o melhor prontuário eletrônico da América Latina e tal, é um meio puxadinho, vai a tal da flexibilidade que eles colocam, mas nada mais é de um tanto de sistema que vai se acoplando e de repente eles travam geral, eles não conseguem Uhum. trazer as Uhum. soluções que a gente quer. Sim. Né? Então, muitas das vezes, eu acho que a tecnologia que era para ser a solução, ela acaba também travando muito da evolução da empresa. Né? Então, Perfeito. como é que isso aí se mistura para a É, gente a primeira coisa que eu aculturar? acho que é assim, antigamente a gente via a TI como o menino do suporte, né, e que consertava computador, né? Tecnologia da informação antes era visto como isso. E com o avanço das tecnologias e da inovação, a TI passou a fazer parte de decisão, de business, né? Hoje a TI, ela faz parte de tudo. Cadeira do conselho. Isso. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é o seguinte: você já está dando um passo à frente para que isso aconteça. Por quê? Porque a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. É humano, tecnologia para humano. Então a tecnologia ela tem que atender quem está fornecendo o serviço e para quem ele vai fornecer o serviço. Então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você, como médico, já está abrindo um campo de discussão, você já está dando uma oportunidade para as pessoas acertarem mais do que errarem. Por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto de tecnologia, igual você falou, hoje várias inovações na área da medicina, né, como atendimento online, que antes não existia, né, a questão de filas, né, que hoje você consegue ver através do aplicativo se o hospital está com muita ou pouca fila, que você já consegue chegar lá na hora que você está doente. Você não quer ficar ali sentado. Só que isso você só descobre entendendo a dor do seu cliente, que é o médico. E muitas vezes o médico ele não sabia falar o que ele precisava. Então eu acho que essa junção, quando a gente fala de tecnologia, de pessoas, ela só funciona assim. Conversando, expondo, testando. Obviamente que a gente não vai validar uma tecnologia num paciente, né? Isso aí não é uma coisa que pode fazer, mas você pode fazer uma tecnologia para atender esse paciente melhor, né? Então, prontuário. Hoje, você consegue fazer uma receita online, que você chega com a assinatura digital, você chega na farmácia, porque antes, quantas vezes eu já fui num consultório médico pegar uma receita? E eu estava doente. Eu tinha que ir lá no consultório de algum médico, ou que é familiar e tal, para eu não fazer uma consulta, porque ele já sabia o que era, mas eu tinha que ir lá buscar a receita. Hoje não. Eu te mando uma receita com uma assinatura eletrônica que você vai na farmácia. Então essas coisas elas vão evoluindo à medida que os dois lados se entendam. E os médicos acreditem que a tecnologia vai atendê-los da melhor maneira possível para os seus pacientes. Eu acho que é muito por esse lado de integração, de conversa, de abrir para experimentos, né? Vamos testar? Vamos validar? Deu certo? Vamos fazer. Porque tecnologia hoje, Claudão, você tem para tudo. Se você quiser fazer o que você quiser, você chegar e falar, Pedro, eu quero fazer isso aqui no meu hospital, a gente faz. Agora, para testar, para funcionar, é um grande processo que muitas vezes as empresas não estão preparadas. Por quê? Porque isso é desgastante, isso necessita tempo, você tem que se dedicar a isso, porque você tem que participar do processo, o seu paciente. E é isso muitas vezes que as empresas não estão preparadas, porque a tecnologia está lá. Eu lembro, assim, eu
trouxe uma ideia, né? São várias pontas, né, na medicina. Então, tem o hospital, tem os planos de saúde, tem os pacientes, tem os médicos. E muitas das vezes, quando você oferece algum tipo de solução, nem sempre a solução é viável para todas as pontas. Então, eu lembro que eu trouxe a ideia também da gente paperless total, né? Acabar o papel, acabar a recepção, igual ao aeroporto, o hospital não ter mais recepção, e automaticamente o paciente, na hora que ele vai agendar, já está com o númerozinho da carteirinha, via online mesmo, já entra, ele já está pré-agendado. Na hora que ele coloca o dedo na portaria do hospital, automaticamente ele já está faturado, o prontuário eletrônico já está aberto, e só vai falar, você segue a linha tal, que você vai estar com o médico em tal consultório 5, consultório 6, tal. Para os convênios, não ter o papel foi complicado. Essa tecnologia atrapalharia a auditoria, um tanto de coisa. Sim, burocracias. Burocracias que eles querem também, muitas das vezes é estranho, Sim. mas traz um fluxo de caixa interessante para eles. Sim. Mas a grande questão quando a gente pegou uma Unimed, eles toparam fazer. Ela tem uma cultura diferente. É uma cultura de inovação. Então, Sim. a gente acaba conseguindo ter a escuta, mas automaticamente é só uma parte. Sim, só um elo ali da só cadeia. Só que essa sementinha foi sendo criada e lá na Unimed já tem muitas dessas ideias, já foram... Mas é assim que funciona, assim. A gente nunca tem certeza que vai dar 100% certo. Mas quando existe... A Unimed é uma empresa que, assim, ela já foi execrada, né? Falava Unimed, atendimento. Hoje, eu tenho, né, convênio com a Unimed, minhas filhas, e, assim, o atendimento deles, com raríssimas exceções, é muito eficiente na questão de tecnologia, a disponibilização de um aplicativo. Então, assim, abre-se a possibilidade de inovar através de uma cultura de vamos testar, né? Não quer dizer que vai dar certo, mas se você tem essa área da empresa que fala, vamos trazer os médicos aqui para dentro, vamos ver o que eles mais reclamam da gente. Porque para você entender onde você pode melhorar, você tem que saber onde você está errando. Concorda comigo? É isso aí. E muita gente não quer escutar. Na hora que você cutuca a ferida da pessoa ali, muitas vezes você fala assim, você tá falando mal de mim? Quem é você para falar mal de mim? Eu falo, calma, eu tô querendo te ajudar. Eu tô falando mal de você, mas você entende que eu tô querendo te ajudar? Querendo resolver, né? E tem gente que não entende. Então, quando a empresa volto no ponto, cultura. Quando ela tem essa abertura e cultura, ela vai conseguir muito mais facilmente descobrir onde que estão os gargalos, onde que estão os erros, trazendo os médicos, trazendo os pacientes. Que é vamos pegar uns pacientes aqui, né, pegar X, Y, Z, o que é a pior coisa que você uma vez, eles disponibilizaram um chatbot, né, da Unimed, que é aquele atendimento virtual. Aí, beleza, né, tiraram o call center e tal, aí entrei no chatbot, tinha lá, era 8h40 da manhã, horário de funcionamento. No chatbot estava escrito de 8 às 18 horas. 8h40. A primeira mensagem que eu digitei estava escrito assim, infelizmente não temos ninguém disponível. Ué? Então, ou seja, você também não adianta disponibilizar uma tecnologia que ela não está funcionando. Então, é muita coisa que você tem que se estruturar para atender, né? Então... vamos estruturar primeiro, estamos preparados? Vamos começar a fazer projetos POCs, projetos pilotos, vamos testar, vamos fazendo, vamos construindo junto com quem usa, porque a chance de você acertar é muito melhor, muito mais rápido. Uma coisa legal que eu entrevistei o Bruno aqui, que com toda a vontade de investir, e ele, quando você pega uma empresa que você está iniciando ela, é muito mais fácil você já... Early stage, que a gente chama. Você já começa de maneira correta. Por exemplo, lá no centro oftalmológico temos 54 anos. Então foi muito difícil ir mudando. Isso. Então você mudar uma regra, ela é rápida, mas a cultura ela é muito lenta. Com certeza. Mas consegue-se.
consegue. Né? Lá na nossa liderança, né? Tanto missão, visão e valores, tem a palavrinha inovação, Legal. no sentido de tentar trazer para as pessoas. Então, a gente saiu de uma empresa familiar para uma empresa com uma gestão respeitada, com crescimento sustentável. Então, é muito legal quando você traz a inovação, não só na parte... porque o que a gente faz? Oftalmologia. Então, a gente trouxe inovação com os equipamentos mais tecnológicos, essas coisas todas. Mas você tem que trazer também no todo back-office ali, toda a parte estrutural. Se você também não traz inovação, você não dá suporte para aquilo ali. Né? Então, é uma coisa que vale a pena demais você já começar bem para quem está querendo investir. Né? Uma coisa legal no mundo de hoje é justamente isso. Né? Você se forma como médico, mas o mundo de hoje te permite já ter uma mentalidade mais inovadora, mais de investir, mais de querer fazer a transformação. Nesse ponto, tem um ponto super legal, que é a questão assim, hoje eu vejo lá no hospital, a gente tem o braço da PUC de oftalmologia lá no hospital. E os meninos vêm com uma vontade muito grande, né, de transformar o mundo. Sim. Né? E hoje, né, todo mundo fala que a gente consegue transformar o mundo através do celular. Né? Para esses jovens que estão começando, como é que é? Eu acho que não é só na área de medicina, né, pelo que eu estou entendendo. Né? Toda a área, eu acho que os jovens estão indo atrás desse sonho de... de início, eu achava até, talvez até por questão dos cabelos brancos, a gente acha que é mais uma questão assim, eles querem ser milionários. Não. Mas pelo que eu entendi, conversando mais com os jovens, eles querem transformar o mundo. Né? E eles perceberam que não é mais só imperador, presidente dos Estados Unidos que muda o mundo. Né? Qualquer um de nós pode mudar. Né? E dentro disso aí, você que está mudando o mundo, né? Até como você colocou, até... trazendo conceitos novos, né? Que assim, aquelas que você começou falando assim, nem sempre o dinheiro cai mensalmente, né? Isso é uma inovação, né? Você está preparado para você entender que as coisas vão caminhar de maneira aleatória, um pouquinho na vida da gente. Não é todo mundo que está preparado para não ter uma lógica que foi implantada na cabeça da gente. Mas dentro dos jovens, eu vi que você tem 2 filhas? Eu sou pai de gêmeas. Ah, é? Aí. Assim, a minha história é até... A minha esposa faleceu 2 dias após o parto. De gêmeas? De gêmeas. Ah, tá. Então, quando eu falo, linkando com essa pergunta de jovens, eu tive que me renovar, eu tive que me recriar. Porque eu tinha uma vida... totalmente estabilizada, com uma pessoa que eu estava há 15 anos. E no nascimento das minhas filhas, ela teve um problema sério no parto. Em 2 dias eu não tinha a mãe de 2 meninas ali. Ixi. Então eu tive que me reinventar. Então, quando você fala em inovação, não é só na sua vida profissional, é na sua vida pessoal. Por quê? Porque você tem que se descobrir, você tem que mudar. Eu tenho 2 filhas para cuidar, né? E entra toda essa questão de você querer mudar o mundo com 2 filhas para cuidar. Eu acho que o jovem ele ainda tem uma facilidade se ele não tiver 2 filhas para cuidar, né? Mas assim, se você me perguntar o que é a principal característica das pessoas que hoje conseguem seguir, né? Antes a gente via as pessoas tinham um sonho de ser funcionário público, uma vida estável. Conversa com a Luísa ali para você ver o que ela quer hoje. Ela não quer. Ela quer fazer coisa nova, ela quer descobrir exatamente porque as pessoas não se contentam hoje com poucas coisas e com aquela rotina. Então, o que eu acho que o jovem tem que pensar hoje é não ter medo de errar, né? Obviamente que existe o erro num patamar muito alto e um erro controlável. Mas quando eu falo não ter medo de errar, é não ter medo de arriscar, é não ter medo de falar aquilo que pensa, é não ter medo de colocar ideia para pessoas que podem
investir em você, porque hoje eu já passei por algumas startups e já fiz muito pitch, né, que a gente chama, que é quando você está apresentando para o investidor, e hoje eu falo com 100% de certeza que a maioria dos grandes investidores investem no empreendedor muito mais do que na startup. Porque, como você disse, negócio muda todos os dias. E o empreendedor que não consegue enxergar isso, se o negócio dele tiver que pivotar e mudar de uma hora para outra, ele não estiver preparado para isso, o negócio dele acaba. Então, essas pessoas que conseguem criar essa mentalidade de buscar, tá sempre melhorando, aprendendo, você nunca sabe o suficiente, principalmente no momento que a gente vive, né, de inovação. Na minha época, o marketing era offline. Você fazia uma criação de uma campanha num jornal, numa TV, num rádio. Hoje, vai conversar com um profissional de marketing digital. Você tem um cara que é especialista numa plataforma virtual, você tem um cara que é profissional em Google Ads, o outro que é Facebook Ads, um cara que é growth hacker, que vai entender tudo um pouco. Então, assim, tudo mudou muito. Então, a principal característica é esteja preparado para mudanças, esteja preparado para erros, esteja preparado para levantar da cama e ter que começar tudo de novo, porque é uma constante, né? E essa parte de você estar com estabilidade, né? Eu acho que o Brasilzão devia repensar um pouquinho nessa quantidade Sem dúvida, de cadeira pública isso que está aí. Isso aí a gente vai entrar em outra discussão como porque, empreendedor, eu que acho, assim... Eu acho que essa estabilidade, ela mata, não é o país, não, ela mata a pessoa. Sem dúvida, né? sem cobrança, sem teste, né? Sem aprimoramento. Você pensa isso, então... E isso influencia totalmente no serviço que é fornecido para o cliente final, que somos nós. Então, uma instituição pública que tem melhorado muito. Tem melhorado. Né? O investimento em projetos de tecnologia realmente teve uma melhora assim, bem interessante, mas que está muito aquém, mas que as pessoas entendam que ela está ali servindo alguém. Né? Então, se você está ali servindo alguém, você tem que estar preparado para servir e conversar com essa pessoa. Então, chega um cliente que está buscando uma coisa e você não consegue entregar aquilo para ele, seu negócio vai quebrar. Mas numa repartição pública que você está ali acomodado, é um pouquinho diferente. Né? Eu acho isso complicado. Mudando um pouquinho, né, indo para o seu livro, né, o Pedro escreveu um livro de transformação digital do varejo. Exato. Esse é muito interessante, os nossos hábitos, né, através do celular ali, como é que a gente... E com a pandemia, acho que isso aí deu uma guinada muito grande, as pessoas acostumaram a comprar coisas até que a gente tinha mais apego, né, por causa de tamanho, por causa de cor, por causa de... A gente mudou completamente. Acho que você... qual foi a sua maior percepção nesses hábitos dos novos consumidores? Quem está querendo abrir uma loja, ainda é possível abrir uma loja ou está dentro de uma estratégia? Porque parece que a gente pode fechar as lojas todas, né? Dá a impressão, né, de que a gente não vai precisar mais. Assim, primeira coisa que escrever sobre transformação é o maior desafio que eu tive, né? Porque você está escrevendo, foi um projeto de 1 ano, né? Foi um convite do Senai de São Paulo, então um projeto bem interessante. E você está escrevendo sobre uma coisa que no final do ano pode ter mudado, né? Mas, assim, essa questão do varejo é muito... O cliente mudou completamente, né, Claudão? Assim, o cliente ele passou a ter diferentes formas de compra, diferentes formas de comunicação que antes não existiam. Então, antigamente, o objetivo principal era levar o cara para dentro da sua loja. Ali dentro você fazia... a venda, etc. Só que hoje o cara entra na sua loja com celular. Então, ele pode entrar na sua loja com celular, olhar um tênis, ver quanto você está vendendo, entrar no site da Amazon, entrar no site do Mercado Livre, fazer a comparação ali na hora e comprar ou não. Então, são diversos desafios que os lojistas começaram a entender e ver que o cliente ele tinha que ser muito bem estudado.
Então, o que transformou de um público-alvo virou uma persona que tem um gosto específico, uma característica específica. Então, você tentar entender isso tudo hoje. E assim, existe espaço para a loja física? Existe. Só que hoje existe muita questão do que a gente chama de omnichannel, que é a integração de canais. Então, o cara compra pelo celular e retira no ponto físico, porque ele quer ir no shopping, né? A pandemia deixou as pessoas muito presas, então elas também querem sair um pouco, né? Mas, obviamente, que o cliente, o lojista, ele tem que entender o que o cliente dele quer. O cliente dele quer comprar online? Então, eu vou oferecer o produto online. O cliente quer comprar na minha loja física? Eu vou oferecer para ele retirar na minha loja física. É o cliente como centro. Entendendo o que seu cliente está buscando, você vai conseguir fidelizá-lo da melhor forma. Porque marketing não é venda. Venda é venda. Venda é você pega uma caneta, te vende a caneta. O marketing é você fazer essa caneta brilhar. É fazer com que a pessoa compre 2 canetas e não uma. Todas as vezes que acabar a caneta, ela vai voltar Fidelização. Então, que essas características aí poderiam ajudar muito um lojista hoje. O que eu percebo que o caminhar da área de saúde vai ser um pouco relacionado a essa individualização, essa persona. Né? O diagnóstico, ele vai ser cada vez mais, a tecnologia vai nos ajudar a trazer um diagnóstico mais preciso, para não falar que a máquina vai fazer o diagnóstico. Tem um exemplo aqui que eu peguei para te falar. De maneira bem interessante. Então, você entra numa máquina, através de uma saliva, através de uma coleta de sangue, você diagnostica 40, 50 doenças. Exato. Entendeu? Então, inteligência artificial. Qual que é o papel do médico numa estrutura que está sendo montada, onde o diagnóstico vai ser muito mais preciso, de maneira muito mais tranquila, só que o que a gente tem que lembrar é isso que você colocou numa das nossas perguntas. A gente precisa individualizar o que... até perdi um pouquinho, mas na realidade, assim, você vai ter toda a informação ali, só que tem uma pessoa no meio. Exato. A tecnologia no meio de 2 pessoas. De 2 pessoas. Isso. Então, quem vai dar a informação é você, quem vai resolver o tratamento é você. Eu te conheço, Pedro, você já veio aqui 2, 3 vezes, eu já sei da sua história. Não adianta eu te oferecer isso, porque eu sei que isso aqui você não vai fazer. É o que a gente chama de cookies, de cache na internet, na web. Quando você entra lá que fala assim, você aceita? Ele já vai pegando suas informações. Então, é a mesma coisa, né? Você vai entendendo o seu paciente. Hoje existem tecnologias, né? Inteligência artificial é uma delas, que você vai colocando dados e que ela vai analisando e vai te dando. Só que ainda, e eu acho, indo um pouquinho além da pergunta, é que a gente vai viver uma era agora massiva de tecnologia. Assim, tecnologia ao extremo. E a gente, num futuro, vai voltar mais para a humanização, porque as pessoas vão querer ser tratadas por humanos. E me corrija se eu estiver errado. Eu acho que 70%, 80% dos clientes que vão operar com você não teriam coragem de fazer com um robô. Eles ainda querem o Claudão operando, querem olhar na sua cara, querem escutar de você. Só que você, como o interlocutor, tem que estar preparado para passar para ele informações de forma mais rápida e assertiva. Então, você vai ser o canal de comunicação através da tecnologia. Você vai pegar os dados, quando eu falo humano, tecnologia humano. Você pega os dados do humano, utiliza um software, analisa tudo para chegar até o cliente com essas informações corretas. Para ele entender que você está passando o diagnóstico certo e utilizando uma tecnologia eficiente. Essa parte assim de aonde que como é que você vai fazer para levar para o paciente a melhor solução, né? Porque dentro da mesma doença tem vários tratamentos. Perfeito. Né? E aí que vai vir a individualização. Sim. Né? E eu acho que se o médico cada vez mais ele vai... Aquela pessoa que fez medicina simplesmente pelo status ou pela questão de dinheiro, que
supostamente receberia, porque hoje em dia já se sabe que o médico não vai ficar tão rico assim como eles achavam que ficava. Foi a época que era só estudante da UFMG, das ciências médicas, eu acho que é propósito mesmo, porque se você tem o propósito de ser médico, né, hoje eu estava escutando um videozinho do camarada falando, né, o médico, salvar vida ou ganhar dinheiro? O médico, né? Geralmente ele né, aquela história, eu sou médico o tempo todo. Sim. Né, se eles falam, mesmo eu sendo oftalmologista, fala, tem algum médico aí, a gente se levanta e fala, o que tá precisando? Nem sempre o engenheiro, ele precisa estar ali o tempo todo, né? E eu acho que dentro dessa questão, se você consegue entender, e aí vem uma questão que eu acho que é justamente... eu estimulo os meninos, os estudantes a pensar o seguinte, a gente atender hoje, a gente tem um limite X de pacientes por dia. Né? Dentro dos pacientes X por dia que eu atendo, mais a metade talvez não precisasse estar ali. Foi a história que você falou de pegar a receita. Né? Mais a metade está estável. Né? Então, como é que você faz com que mude um pouquinho a mesma história que eu falei de cuidar de saúde, né? Mude um pouquinho as pessoas que realmente precisam estar ali presencialmente na consulta ou no tratamento com você, né? Então, o que eu comecei, acho que talvez também por estar envelhecendo, né? A gente tem uma carreira meio igual de jogador de futebol, ninguém vai no médico no velho. médico muito ancião, né? Eu não vou operar com um senhor de 90 anos. Sim. Mas eu, aos 90 anos, eu quero ser útil. Sim. E aí, qual vai ser meu papel? Então, eu estou dando um passo para trás, trazendo todos os conceitos, de novo, do meu propósito, que é a oftalmologia, para eu, através do momento que eu já tenho muita prática, eu passo a trazer soluções. Né? E aí, as soluções não é só para aqueles 20, 30 pacientes que eu poderia atender num dia. Ganhar escala. Ganhar na escala. Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar em qualquer setor a fazer essa explosão das soluções. Exato. Que aí vem aquela, linkando um pouquinho na nossa conversa, que é a questão de trazer, mudar o mundo. Né? A gente vai conseguir mudar o mundo através de pequenas soluções. Só que para você saber a solução, é o que eu falo com os estudantes. Você quer ser endocrinologista, você quer ser ortopedista, você quer ser oftalmologista, estude bastante, entenda bastante os conceitos. A partir desse momento, você vai saber as dores que aquela especialidade tem. Sim. E aí sim você vai poder, através do seu celular, através de devices, através de apps, através de... utilizar a melhor tecnologia. Melhor tecnologia e trazer solução. Né? Então, e fazer a transformação digital. É isso aí. Então, a gente finalizando o nosso bate-papo, voltando a agradecer. Obrigado, Pedro. Que bom ter te conhecido hoje. Foi agradabilíssimo aqui o nosso bate-papo. Realmente a intenção nossa aqui é trazer conhecimento. Meu pessoal é mais na área médica. Sensacional. Então, a gente quer trazer outras cabeças, a gente quer ampliar nosso leque aqui no Fala Claudão. Mas o recado não só para os jovens de idade, mas os jovens como a gente de... O jovem, a idade está aqui, né? Na cabeça, é isso aí. Quando eu falo aqui, não é no cabelo branco, não, é aqui dentro, né? Como é que a gente se prepara, assim, para esse mundo cheio de inovação, para esse mundo cheio de transformação? Você que mexe com isso, como é que a gente traz isso tudo de uma maneira tranquila, sem trazer tanta ansiedade? Então, primeiro agradecer o convite, né? O prazer é todo meu. Para quem trabalha com tecnologia, participar de um podcast com médico é muito legal, porque você está sempre ali preso em startup, aquela mesma conversa, e é interessante entender outras cabeças pensando em inovação, então o prazer foi todo meu. Bom, não existe receita, né? Eu acho que as pessoas elas têm que estarem conscientes que ninguém fica rico, milionário da noite para o dia, que aprendizado
eu falo, eu brinco assim com minhas filhas, não sei se é porque eu perdi coisas muito valiosas, que conhecimento é algo que ninguém nunca te rouba, né? O conhecimento, para mim, é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. Então, é estar sempre aprendendo, estar sempre buscando coisas novas, estar sempre buscando opiniões diferentes da sua, porque a gente só cresce dessa forma, né? A gente viveu um momento aí, né? Essa questão passada de eleição, né? Estamos vivendo ainda, né? De pessoas brigando por totalmente posições diferentes e a gente tem que entender que a gente só cresce escutando posições diferentes. Imagina se todo mundo pensasse igual. A gente ia seguir igual aqueles filmes do Chaplin, né? De uma linha de produção igual. Então, são conhecimentos, são posições diferentes que nos trazem insights, que nos trazem novas possibilidades de criar produtos novos que possam atender a maior número de pessoas através da tecnologia. Então, é aprendendo, é conversando, é debatendo, que eu acho que a gente vai conseguir transformar a sociedade num lugar mais interessante através da tecnologia também, se possível, né? Porque aí fica mais legal. Eu acho que a gente, trazendo o Pedro, né, Damasceno, a gente percebe que a tecnologia, ela como ele mesmo falou, é um meio para a gente poder fazer qualquer profissão que a gente se propôs a fazer, da gente dar sequência, né? Mas assim, a gente não pode ter medo disso. Então a gente tem que ir atrás de conhecimento, conversar com pessoas, né? Perceber que o que a gente faz é um pedacinho de um processo maior, né? Eu acho que as ideias elas têm que ser trazidas, mas depois de uma certa idade a gente percebe que não é só a ideia que é o importante, é ter a atitude de fazer com que aquele ali aconteça. Então é isso que o Pedro falou. Corre atrás de muita informação e por isso que a gente está aqui no Fala Claudão, trazendo informação de maneira tranquila, leve, para que vocês sejam estimulados, tenham vontade de ter criatividade, de buscar pessoas boas para estar do lado da gente, para a gente poder crescer. Então, eu acho que o que a gente está propondo aqui com Fala Claudão, a gente está cumprindo, que é a questão de trazer pessoas com ideias maravilhosas, pessoas que tragam um plus para a gente entender. Já está mudando o mundo. É isso aí. Com certeza. Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. A pegada agora vai ser um pouco essa mesmo. O próximo podcast a gente vai falar um pouquinho também de inovação na área de saúde com a Denise Brasileira. Espero que vocês gostem também. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço. Vamos lá.